acho que essa é uma questão que vem crescendo, né, recentemente. Eu acho que durante muito tempo não se tinha essa preocupação, na verdade, com a representatividade, né? Então, as histórias elas eram muito contadas com uma única versão. Eu sempre gosto de pensar naquela fala da Chimamanda Adichie, que ela fala isso, né, o perigo de uma história única. E acho que a gente realmente, muitos adultos, né, e jovens de hoje em dia cresceram com essa perspectiva, né, de uma história única, sem a possibilidade de pensar nas outras culturas e outras realidades. Eu acho que a questão da legislação, das diretrizes que agora traz essa importância, né, com grande relevância para a educação brasileira, a educação básica, desde a educação infantil, a gente tem conseguido reconhecer, identificar, né, é, uma crescente representatividade das infâncias na literatura. Acho que ainda tem muito para crescer, tem muito para galgar esse espaço, acho que ainda é pouco, né, a gente vê agora muito mais histórias, né, narrativas, contos modernos com personagens negros, na sua grande maioria, um tanto indígenas, mas isso ainda também é bem pouco, e muito menos das crianças com deficiências, né, sejam as deficiências quais forem. Então, acho que ainda tem um campo que precisa ser melhor explorado para que a gente consiga falar em representatividade efetiva, né, na literatura infantil. Bom, a gente pode partir do princípio, né, que as próprias diretrizes curriculares nacionais trazem, né, como concepção de sujeito, concepção de infância, concepção de currículo, né, então a criança é um sujeito de direitos, né, então a gente pode pensar aí pelos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são apresentados formalmente pela Base Nacional Comum Curricular, e que são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, então são 6 direitos que a criança tem de aprender. Então, ela tem direito de aprender a participar, ela tem direito de aprender a brincar, ela tem direito de aprender a se conhecer, ela tem direito de aprender a se expressar, ela tem direito Ai, quais são os outros mesmos direitos? Agora eu já perdi. Conhecer-se, participar, explorar, se expressar, brincar e... Falei conhecer-se já? Agora já não me lembro mais. Mas, enfim, são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento que a criança precisa ter garantida na sua rotina escolar, ou seja, que os educadores e professores precisam garantir que elas estejam envolvidas em situações, em experiências de aprendizagem e desenvolvimento que contemplem esses direitos. O que eu estou querendo dizer com isso, né? De certa forma, a gente precisa não simplesmente que a criança explore materiais diferentes, mas que ela possa ter contato com situações diversas e que ela possa ser escutada nas suas indagações e reconhecida, né, e valorizada nas suas perguntas, nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, no seu saber, para que isso possa ser melhor trabalhado. Então, a educação integral, acho que ela promove, ela valoriza que todos os aspectos sejam desenvolvidos durante uma jornada escolar, né, que todos os momentos de uma rotina sejam momentos de aprendizagem, de desenvolvimento, de troca, de socialização, de ludicidade, de discussão, de participação, ou seja, não é meramente cumprir de forma burocrática com que a rotina escolar ou o currículo impõe, né, a sala de aula, mas tornar todas essas situações experiências para que elas possam ser significativas para cada criança. Então, sempre penso, né, quando me perguntam que seria, o que é uma brincadeira, né, que permita a representatividade de todas as crianças, e sempre me ocorre um exemplo de brincadeiras, enfim, brincadeiras que são comuns, né, de faz de conta, nessa faixa etária de 4 e 5 anos, as crianças gostam muito de brincar de faz de conta, e tem faz de conta, sei lá, que montam com kits de escritório, enfim, né, os professores sempre estão inventando um monte de coisa, e tem a famosa brincadeira do cabeleireiro, né, e que nesse cabeleireiro tem pentes finos, escovas, quer dizer, como é que a gente garante que uma criança com cabelo crespo possa também se sentir representada se ela não tem ali nenhum elemento ou instrumento que seja adequado ao tipo de cabelo dela, por exemplo? Então, esse seria um pensamento, na verdade, valorativo dessa representatividade,
né, da educação integral, pensando, né, que isso pode gerar um questionamento, isso pode, né, criar um debate, uma discussão, e pensar, então, em outras possibilidades dessa representação de todas as crianças ali, né. Isso é um pequeno exemplo, na verdade, de um universo que pode ser muito melhor trabalhado, né. Eu acho que é um papel fundamental. Na verdade, acho que a literatura, ela está aí justamente para poder, para ampliar, né, esse universo das crianças. Deixa eu ver se eu consigo construir aqui um fio para a gente poder, para ver se eu consigo responder essa pergunta. Bom, é isso, as crianças pequenas, né, elas têm interesses múltiplos, né, e a gente precisa dar espaço para que esses interesses possam, de fato, se concretizar, né, e tornar essas experiências também de aprendizagem. Então, a literatura, ela está aí nesse meio, só que ela por si só, ela não quer dizer muita coisa, né. Primeiro que a criança pequena, ela não tem, dificilmente uma criança nessa faixa etária sabe ler de forma autônoma, né, ela precisa ser uma leitura mediada, e a mediação, ela faz toda a diferença nessa leitura, mas acho que tem uma pergunta depois que a gente vai falar sobre isso, então eu vou voltar sobre a literatura. Acho que trazer um repertório de gêneros variados para a criança é fundamental, né, porque a criança também precisa, os contos clássicos, eles são importantes para as crianças, porque elas também vão elaborando outros mitos e outras questões, né, de dicotomias bom e mal, amor e ódio, que aparecem nessas histórias, nesses contos clássicos, né, da bruxa malvada, a princesa boazinha. Então, isso são elementos muito importantes para a constituição de qualquer criança, né, constituição psíquica e quanto sujeito de qualquer criança. Mas também não dá para a gente ficar só nesse tipo de gênero, precisa trazer também outros gêneros que também trabalhem essa ampliação de repertório. Então, não só gêneros mais poéticos, poesias, mas também os contos atuais, né, que a gente pode chamar de contos contemporâneos, que também vão destacar alguns desses elementos, né, que são presentes nessa primeira infância, mas que vão trazer talvez outros elementos da realidade que as crianças vivem, né? Então, também são suportes relevantes para discutir questões que possam acontecer de conflitos entre as crianças, discussões da diferença, né, elaboração de alguns pontos aí de vivências que muitas vezes para as crianças pequenas é difícil colocar em palavras, né? E às vezes ter algum recurso que viabilize isso é importante. Então, a literatura, ela tem esse papel, não só esse, claro, mas pensando nessa questão, é fundamental. Acho que, da mesma forma que eu dizia da brincadeira, as histórias também precisam contemplar, né, a diferença presente no mundo, né? Se a gente apresenta para as crianças um tipo só de representatividade, a gente está formando, na verdade, uma ideia de que o mundo ele é composto somente por um perfil, né? Um perfil, uma cultura, né? Um gênero, enfim. E a gente precisa justamente trazer essa questão porque o mundo não é assim, é um mundo muito diverso, né? A gente esbarra na diversidade, nas diferenças o tempo inteiro e fazem parte de quem somos, né? Das relações sociais nas quais a gente estamos inseridos. Então, da mesma forma que a representatividade nos brinquedos, nas brincadeiras é importante, na literatura é fundamental. Acho que as crianças se espelham muito nisso, né, nas histórias, nos livros, e poder encontrar ali materiais, né, literários que contemplem essa diversidade, que a criança não vai encontrar somente as crianças brancas, de cabelo liso, mas também possam encontrar personagens negros, personagens indígenas ou personagens com deficiência, que possam também dar espaço para que essa representatividade vá, então, se consolidando, né? E acho que não só nessa representação, porque o que é difícil é garantir essa manutenção da representatividade, né? Não dá para trazer um livro só e dizer que estamos garantindo a diversidade, a representatividade. Ele precisa ser lido, ele precisa ser debatido, ele tem que ser trabalhado, a gente tem que trocar, tem que renovar o acervo, precisa ter essa ampliação o tempo inteiro.
É a mesma coisa que eu brinco. Uma vai dizer que tendo de 10 bonecas brancas, tem uma preta, a gente está garantindo a diversidade. Não, não é, isso não é suficiente, né? Chega perto da insuficiência, quase, né? Então, da mesma forma que a literatura também precisa garantir. Então, acho que a curadoria literária da escola, né, de fazer um trabalho de formação de leitores com os professores, de curadoria desses materiais, é fundamental. Acho que eu tenho visto, na verdade, acompanhado muitas instituições mais preocupadas com essa questão, então, ocupando aí momentos formativos em serviço dos professores, justamente para pensar nisso, para se debruçarem sobre sobre o acervo institucional, né, para encontrar aí uma ampliação desse repertório, né, um trabalho mais colaborativo que se torna significativo, né, porque tem que ser significativo para os professores também, esse trabalho, porque se ele vem imposto hierarquicamente, ele vai ser um imperativo a ser colocado em prática, e não algo que se entende da sua importância. Então, acho que não só garantir um grande acervo na escola, uma disponibilidade dessa diversidade, de representatividade, mas tem que se trabalhar também a importância disso. Por que que a gente tem esse acervo? Por que que a gente valoriza essa ampliação de repertório? Por que a gente precisa garantir a representatividade? São conceitos importantes ali, né, que precisam ser trabalhados e discutidos, porque também rompem preconceitos, eles ajudam a romper preconceitos, né? Acho que não é só a discussão que vai romper, mas ela ajuda a mobilizar questões que estão cristalizadas ali, que se não são conversadas e dialogadas, tendem a ficar estáveis, né, sem mudança. Então, acho que o trabalho da representatividade literária é fundamental, mas ele precisa ser acompanhado de outros trabalhos, né, do trabalho de formação docente, de uma formação da comunidade escolar como um todo, né, aí pensando comunidade ampliando, né, todos os colaboradores, as próprias famílias também, de entenderem por que se trabalha tais gêneros literários, com tais e tais representatividades, então acho que é um trabalho muito mais complexo do que somente ter uma biblioteca, né, acho que é isso. Quase não chegam, né, assim, acho que isso que eu estava falando no comecinho, a gente tem visto uma representatividade grande de etnias, né, enfim, na literatura, mas da questão da deficiência ainda é muito, muito, muito pouco, assim. Acho que tem várias questões que se colocam, né? Primeiro porque eu acho que falar sobre deficiência durante muito tempo era quase como um tabu, né? As crianças com deficiência não iam nem à escola até pouco tempo atrás, quiçá pensar em livros que pudessem tratar e abordar essa questão. Então, tem muito, se você jogar, né, para sites de buscas para entender conhecer quais são, tem muitos livros que são muito... usam muito do didatismo, não são livros de coisa, né? Então, são livros que são mais explicativos sobre a deficiência, né? O personagem tem uma deficiência, mas não entra com a naturalidade que deveria ser de abordar outras questões, né? Ele entra, a deficiência é o ponto central e ele então é ensinado para os demais personagens como deve lidar, por que é daquele jeito. É uma pena, porque a gente tem cada vez mais também tido o ingresso e a matrícula de crianças com deficiência nas escolas regulares, que bom, né, que tem a lei que garante esse direito, que permite isso, e a possibilidade também de ter literatura que garantisse essa representatividade ia ser mais um elemento facilitador, né, da inclusão, né, das diferenças, né, na escola, de poder pensar e ser respeitadas, né, que elas possam ser respeitadas nas suas diferenças, nas suas condições, né. Então, acho que ainda é um campo muito pouco explorado e que, sim, merece ser maior explorado. A gente merece ter livros de boa qualidade, né, que tratem da questão, não no sentido de fechar, né, de explicar o que é, mas que permita a discussão, que permita falar sobre, né, fazer paralelos, né, estabelecer analogias com o que acontece no dia a dia, com o que a gente sente, né, ao nosso redor, nas nossas relações sociais, enfim. Então, ainda precisa ser melhor desenvolvido, sem dúvida.
influenciaria? Porque, no fim das contas, né, acho que a Lei Brasileira da Inclusão, ela traz uma série de garantias, né, para as pessoas, crianças e pessoas, né, adultos, jovens e adultos com deficiência, mas não tem nada em termos de currículo, né, no sentido do pertencimento e representatividade curricular. Ela tem os direitos, né, estratégias pedagógicas, plano de desenvolvimento individual, atendimento educacional especializado, mas não tem nada em termos de currículo que coloque, que traga essa centralidade, né, para o estudo, para esse pertencimento. Então, pode ser que políticas públicas nesse sentido pudessem contribuir, mas elas sozinhas não fazem, não tem o efeito de mudar a cultura, né? A gente teria que ter também, isso, uma exploração maior desses materiais, mais formação, né, mais discussão docente, para que pudesse, de fato, pensar em tornar isso significativo mesmo, né, culturalmente. Nossa, sem dúvida, né, acho que a boa mediação de uma leitura, aliás, uma boa, saber fazer mediação de leitura para crianças pequenas é o fundamental também, né, e que eu estou querendo dizer saber fazer mediação? Primeira coisa que é ler o livro na íntegra, né? Não mudar palavras, não mudar a sintaxe, não mudar o que está escrito lá, porque é um direito, é um respeito às crianças, né? Então, se começa... Então, pegando o não, quando você fala a pergunta do negativo, já começaria por aí, né? Achando que as crianças não têm a capacidade de acompanhar ou compreender o conteúdo, o contexto, a narrativa de um material, de um livro, desconsiderar elas enquanto sujeito. Então, já tem aí uma concepção de infância completamente equivocada. Então, já começaria por aí. Então, acho que uma boa mediação, ela também ela começa pelo respeito ao texto, né? Ao texto, a enfatizar aquilo que ele apresenta e poder permitir que haja, na verdade, uma ampliação, na verdade, do conhecimento das crianças a respeito daquilo a partir do livro, a partir da leitura, né? A leitura não precisa, ela pode se encerrar em si mesma, mas ela não precisa se encerrar sempre em si mesma, né? Ela pode ser um material que dispare uma discussão, que dispare uma conversa, que permita aí essa troca entre as crianças, porque ele é um elemento que facilitador nesse sentido. Então, a mediação, ela começa por uma boa leitura, mas ela também precisa ter, são boas perguntas ou uma boa escuta também do que vem das crianças. Então, se quer trabalhar alguma questão, acho que ter algumas perguntas na manga que possam engajar as crianças, mobilizar as crianças em torno daquele ponto, em torno daquele tema, são, na verdade, fontes necessárias, né, para o trabalho com a literatura na educação infantil, né? Vou dizer infantil porque a gente está falando desse recorte específico. Acho que sim. Eu fiquei pensando na palavra resistência, mas eu já falo sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que esse trabalho com as diferenças, a pergunta qual que é mesmo, Fê, em relação às pessoas com deficiência. Então, eu acho que é uma discussão que ela tem que estar em pauta o tempo inteiro. Estou pensando, claro, que a gente está falando do recorte da educação, estou pensando socialmente, culturalmente, mas no espaço, na instituição educativa, na instituição escolar, tem que estar em pauta, né? E não tem que estar em pauta porque agora vamos falar sobre isso, mas porque é uma questão que está colocada lá, e agora não tem mais volta, né? É isso, uma vez que a gente tem aí a lei que garante a presença, pertencimento e permanência das crianças e jovens com deficiência nas escolas regulares, não tem volta, e não é para ter volta. E se estão ali, a gente precisa sim discutir. Mas, de novo, não é discutir ensinando como, né? Prescrevendo jeitos de se fazer, né? Que eu acho que a questão das deficiências, ela se coloca muito em torno do como fazer, como ensinar, como fazer materiais que a criança aprenda, como, né? Ou como fazer, e acho que é para além do como fazer, mas é para discutir aquilo que subjaz isso, né? Você tem uma pergunta do como fazer, mas é isso, o sujeito pelo sujeito, né? De que olhar para as deficiências como
uma condição que tá ali presente no sujeito, mas que não o define, que eu acho que o problema atual ainda né, que está aí por trás de toda a questão do preconceito, né, é essa, a falta de entendimento de se poder pensar sobre as relações, né, como que elas se dão, que estão muito além de ser uma deficiência. A deficiência não define o sujeito, ela é uma parte do sujeito. Assim como o tom de pele, né, a cor da pele é uma questão, o cabelo é outra condição, né, enfim, é uma condição, mas que não define quem é um elemento que compõe. Acho que essa é uma discussão muito importante, que eu acho que as escolas ainda não se colocam para pensar, porque elas estão muito mais preocupadas no como fazer, em resolver aquilo que me inquieta, que é fazer a criança saber fazer uma prova, ajudar a criança a sentar numa roda, né? Prova não porque é educação infantil, mas é saber como é que eu faço para ela sentar na roda, como é que eu faço para ela brincar com fulana, como é que eu faço para ela não quebrar os brinquedos, no cômodo que de fato de trabalhar. Por que será que faz isso? Como será que a gente pode ajudar? O que vocês pensam sobre isso? O que incomoda? O que não incomoda? Então, nesse sentido, a literatura, ela também seria uma ferramenta importante para isso, né? Se a gente tivesse mais boas, né? Mais materiais com qualidade, né? Sobre a temática da deficiência para crianças pequenas, seria mais um elemento, mais uma ferramenta, de novo, que viabilizaria esse trabalho, né? Essa discussão, porque eu acho que as coisas ainda ficam muito circunscritas naquela situação específica, né? Assim, então, se discute com as crianças em algumas escolas, né? A questão da deficiência, se tem uma criança com deficiência naquela sala, e se por acaso surge alguma coisa, senão a tendência também é ou naturalizar pelo jeito da negação, né? A gente não conversa muito sobre isso, porque somos iguais, e aí também é uma perversão pensar nisso, porque não tem essa igualdade. A igualdade de direitos, ela entra no âmbito jurídico, né, mas não na questão simbólica ou singular, quer dizer, tem uma questão que é mais da equidade, de poder pensar e não da igualdade, mas se a gente nega a diferença, a gente está fingindo que ela não existe, então a gente também está negando o direito de pertencimento e de existência, né? Então, acho que tem várias questões aí que ficam muito, que são vários nós que vão se constituindo, né, no contexto escolar, e que é difícil pensar numa forma de resolução, né? Assim, o jeito certo de fazer é tal coisa, não existe, né? Mas pensando nisso, né? Já que o foco é a questão da literatura, reforço sim que seria uma ferramenta muito importante, mais um elemento para ajudar a trabalhar, né? Ainda mais com as crianças pequenas que se apoiam muito nesse universo simbólico, né? Para poder criar suas elaborações. Então, seria assim um material importantíssimo que poderia estar mais presente. Sim, sim. Estou pensando que, acho que o que eu disse há pouco, né, sobre o trabalho, não poder, não se circunscrever somente na literatura. É o que eu estou querendo dizer com isso. Acho que eles podem se beneficiar muito, né, com esse repertório mais ampliado ou focado, mas acho que não basta, tem que ter uma discussão sobre, né, porque acho que são pontos ainda sensíveis, né, na nossa cultura, sensíveis em que sentido, né, de não saber muito bem como abordar essas questões, né, ainda tenho muitas dúvidas em relação a isso, então, permitir que tenha espaço para essas discussões, né, de repente até a literatura ser um disparador para a discussão, né, ser elementos que possam ajudar esses professores, educadores a pensarem sobre isso, né, pontos que talvez não estivessem pensando sobre isso, né, porque não tem na sua classe nenhuma criança que desperte essa curiosidade a respeito disso, mas que possa, então, construindo culturas institucionais, né, que eu acho que é isso. Você falou até há pouco também sobre a política pública. Sim, eu acho que sem dúvida, mas o que vai mudar a cultura? Não é a lei, não é a política pública, ela está aí para sustentar um direito, sustentar um ponto a ser melhor desenvolvido, né, empregado, mas o que muda a cultura é a gente poder, é a união, né, é a colaboração, é o pensamento coletivo, né, isso sim ajuda a gente a transformar a cultura. Então, somente ter esse repertório ampliado não vai ser suficiente se a gente não colocar os professores para discutirem essa questão,
né? Então, a escola, então, a gestão escolar precisa trabalhar, ter isso como um ponto sensível de ser discutido, trabalhado, ter a sua manutenção permanente, porque é isso, a gente não garante que uma vez a gente discutiu, já está, né, pronto para todo mundo já está pronto ou transformado em relação àquela questão, né? Acho que sempre vão ter nozinhos que vão se fazer presentes ali, que vai requerer novos pensamentos, novos diálogos, né, novas discussões sobre essa temática. Então, acho que ela precisa ser acompanhada, né? E quando eu falo de formação, só para deixar claro, não estou tocando no formato de formação de um especialista dizer como fazer, né? Assim, claro que palestras são super importantes, mas uma formação em serviço que forme a cultura escolar, que transforme a cultura escolar daquela instituição, né? Se a gente vê várias instituições ali transformando sua cultura, pensando, né, por essa via, a gente consegue ter algo muito maior, mas tem que começar naquela instituição. Então, quem trabalha aqui, os professores que trabalham nessa escola, como é que a gente pensa, como é que vocês veem, como é que a gente pode mudar, o que está difícil, o que está indo bem em relação a isso, para a gente poder, então, ir transformando essa cultura, né, da escola, da escola, né, com os professores, com os estudantes, com a comunidade, com as famílias, quer dizer, isso vai ganhando um corpo muito mais sólido se a gente parte desse princípio, né, então a formação nesse sentido, né, de poder ter espaço de troca, de escuta e de fala nesse lugar sobre essas questões, e acho que a ferramenta da literatura seria sensacional para poder fomentar, né, isso. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Eu acho que quando você lançou a pergunta antes da gente começar a gravar, que eu falei, uau, né, essa pergunta é difícil, porque a gente não tem mesmo muita representatividade, né, e os materiais que a gente encontra, na sua grande maioria, são materiais, eu falei, prescritivos, né, que entram numa linguagem, num discurso didático, de ensinar como fazer, ensinar o que é, e não é por aí que a gente vai conseguir as crianças, né, as crianças e os professores nesse sentido. A gente precisa ter isso como elementos viabilizadores da ampliação do pensamento, do repertório, né, nessa questão. Então, acho que a gente pode consolidar aqui nessa pergunta, né, nessa resposta, aquilo que você traz das políticas públicas, que elas poderiam ser, né, realmente um facilitador para isso, né, que poderiam criar e construir a possibilidade de ampliação desse repertório, da representatividade de autores e personagens, né, dentro desse contexto das deficiências. Que mais que você pergunta? Você pode indicar? Porque é difícil indicar. Eu falei, de bate-pronto, eu penso em alguns livros, poucos, né, mas que também chegam nessa questão e tangenciam essa questão, né? Que são livros de qualidade, que não entram nesse discurso de ensinar, mas que sim, que trazem aí uma sensibilidade, né? Um olhar sensível sobre isso que está acontecendo, né? Me ocorre agora, né? De literatura infantil, tem alguns que tratam disso. Tem um que chama Ernesto, vocês conhecem esse livro? É da Blandina Franco e do João Carlo Lolo, acho que é João Carlo Lolo, de um personagem todo esquisito, na verdade, Ernesto. Então, o Ernesto sofre bullying, ele tem lá, ele vai ficando sozinho e no fim, assim, a história meio termina sem solução, assim, ninguém sabe fazer com ele, tá todo mundo incomodado né, e aí e tem uma pergunta afinal, bom, o que é possível fazer? Como é que a gente pode mudar a situação do Ernesto? Assim, é um livro meio soco no estômago, é literatura infantil, mas acho que ele serve também para os adultos poderem se perguntar sobre isso, sabe? Esse é um livro que eu gosto muito. Esse, Dani. Tem um outro livro também bastante sensível. Então, o Ernesto não fala das deficiências, mas fala da diferença, né? Então, eu acho que ela abarca aí outras possibilidades. Tem outro livro muito bonito que chama Tom, do André Neves. Você conhece, Fê?
que é de Tom, eu agora não vou lembrar exatamente se o Tom é o menino com autismo ou se o Tom é o irmão, enfim, mas é um irmão contando sobre o seu irmão, né? Então ele vai contando sobre o Tom e o que ele sabe fazer, o que ele não consegue fazer, como é que ele veio, o que eles fazem juntos, enfim, é uma história super bonita dessa narrativa que vai colocando essa criança, no caso com autismo, né, mas legalmente com deficiência, num lugar de protagonismo, né, não só não de exclusão, mas de um protagonismo interessante, né, de possibilidades, de potências, de capacidades. Então, acho muito sensível. Tem um outro livro também recente agora que caiu nas minhas mãos também, que chama Tem um Urso na Minha Escola. Vê se você acha, Dani, se você está procurando. E ele é isso, é de um menino também contando assim, na minha escola tem um urso, ele fica bravo, enfim, tem um monte de coisa, ele fica bravo, ele prefere procurar as formigas no chão do que jogar futebol, na hora do pátio ele gosta de procurar as formigas no chão do que jogar futebol, na hora da sala ele gosta de esse. Então vai contando, então ele está todo se questionando um pouco sobre isso, né, esse urso, que tem ali rompantes de agressividade, interesses muito diferentes das crianças daquela faixa etária, mas que vai deixando uma cosquinha de curiosidade, assim, né? O que será que leva ele a ter esse interesse? Como será que é ser como fulano, né? Então, começa a ter uma vontade de se colocar no lugar do outro para poder conhecer melhor. Eu acho que justamente isso, né? Qual que é, acho que o ponto principal, assim, de pensar na literatura como ferramenta importante para trabalhar com as crianças é justamente a aproximação, né? Porque se a gente não se aproxima, a gente vai reforçando a diferença no lugar da distância, né, daquilo que eu não conheço, então eu não quero tocar, aquilo que eu não conheço, eu não quero me relacionar, a gente reforça as relações de preconceito, né, de ódio, seja lá o que for. A gente vai diminuindo isso, a gente cria essas situações de aproximação. E a literatura, ela pode ser um recurso importante para iniciar essa aproximação. Não só, né, acho que de estar junto, discutir, provocar, né, lançar perguntas provocadoras, provocar nesse sentido, para que possa, assim, então, pensar sobre. Então, a literatura também tem essa função, né, de permitir que isso possa ser colocado em jogo, né, para as crianças. Então, acho que esses 3 livros aí são 3 livros que me vêm, assim, logo de cara, que eu acho que são bastante interessantes. E acho que sempre fazem adultos pensarem também, né? Acho que livros infantis são feitos para crianças, eu já desconfio um pouco da sua qualidade. Acho que é literatura infantil, mas que também tem que despertar no adulto algo a mais, assim, né? Então, são esses 3. Estou pensando agora para educadores, livros que não sejam também acadêmicos, né, ou didáticos, no sentido do discurso didatismo, não livro didático no seu formato escolar. Estou lembrando também de 2 especificamente que abordam essa questão. Tem um que se chama O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, não sei se vocês conhecem. É um livro muito, muito... os 2 que eu vou falar são 2 livros que são meio pesados, assim, mas eu acho que eles fazem a gente discutir, porque nesse livro do Cristóvão Tesa, ele vai contando do seu filho com síndrome de Down, e ele vai muito escancarado, assim, na posição da dificuldade de aceitar, né, a deficiência do filho e tal, e de como depois eles vão se reaproximando. É uma história verídica, né? Acho que tem um filme sobre ele também, se não me engano. Isso. Acho que tem um filme também sobre ele. Então, acho que também faz a gente se pensar um pouco, assim, sabe? E é um filme, eu penso que para educadores seria um livro que seria necessário ter discussão depois, porque também, para não cair no lugar de que esse não aceitar é o modo certo de se relacionar, sabe? Tem um outro que se assemelha a esse também, que se chama Nascer Duas Vezes. Esse eu não vou lembrar o autor. Se você procurar, Dani, aí você me mostra, eu te falo. Também, eu acho que é um pai também, eu não vou lembrar se é um pai. Agora, eu li faz muito tempo, que também conta, são vários capítulos que vai contando também como que seu filho com deficiência, esse mesmo.
filho com deficiência, ele tem alguma deficiência, acho que ele teve alguma paralisia cerebral, eu não vou lembrar qual que é a questão, que também tem uma dificuldade de aceitar, ele também fala assim, muito abertamente, né, de como foi difícil lidar com esse filho, mas de todas o que ele vai, como é que esse filho também vai rompendo com esse preconceito e se colocando no lugar de um sujeito com vontades, com desejos, com possibilidades, e como esse autor aí, esse narrador, vai se surpreendendo com isso, né, e vai se perguntando também, né, por que será que ele não acreditava, por que será que ele não se colocava nesse lugar. Acho que são dois materiais, assim, bastante impactantes, que levam a gente a se questionar um pouco como é que a gente se relaciona, né, com as pessoas com deficiência, porque acho que ele torna os nossos medos, receios e preconceitos mais humanos, no sentido de falar, bom, realmente eu também sinto isso, mas a gente tem que transformar, tem que mudar, né? Acho que ele permite identificações, mas que a gente não é só por identificação e está tudo bem, né? Então, tudo bem. Então, vejo que esse pai nesse livro também teve aí dificuldades, então eu estou bem na minha reserva aqui de não me relacionar com essas pessoas, ao contrário, né? Acho que tem que gerar um outro efeito, né? Um efeito de problematização, de questionamento, de mudança de atitude, né? Que eu acho que é para isso que a gente está discutindo essas questões, né?